Boa noite a todos. É legal vocês terem vindo aqui. Vocês sabem que quando vocês chegam até aqui, né, a espiritualidade já vem nos amparando, já vem nos ajudando. E quando passamos pelo portal ali, todas as coisas entram numa sintonia muito maior, né? Então vamos aproveitar todo esse momento aqui, todo esse instante, para a gente poder sintonizar com a espiritualidade, com um plano maior. Eu não vou tomar muito tempo de vocês, porque a nossa palestrante já está ali me querendo elucidar. Pessoas, momento de reflexão, vamos fechar os olhos, respirar profundamente por 3 vezes. Esse é o momento íntimo de cada um. É o momento do nosso contato com os nossos mentores e com a equipe espiritual que aqui está para nos amparar, nos ajudar e nos esclarecer. Respirando profundamente, acalmando o coração, acalmando a própria respiração. E então, nesse momento íntimo de cada um, é um momento em que devemos falar com os nossos mentores, a equipe espiritual que aqui está. Entreguem a eles todas as suas amarguras, todas as suas dúvidas. Entreguem. Entreguem com fé. Que com certeza, se tudo não for resolvido nesse momento, mas logo, logo terá resultado. Porque quando nós estamos com a espiritualidade do nosso lado, tudo funciona muito melhor. E agora, falamos com os nossos mentores. Vamos agora, fazendo a conexão ainda com um plano mais alto um pouco. Vamos fazer um Pai Nosso, né? A oração que o nosso Mestre Jesus nos ensinou, para que possamos ainda atingir e aumentar esse nosso grau, né, de conexão. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, Senhor, porque teu é o caminho, a verdade e a vida para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito bom. Nesse momento aqui, nós vamos agora convidar para encher nossas mentes de muito conhecimento a minha companheira, minha colega de jornada. Não vou falar quantos anos para não entregar a idade dela. Eu fiz 38 essa semana passada, né? E a gente já se conhece há pelo menos 20, aí vocês tiram a base, né? Neia, uma pessoa maravilhosa, a qual eu tenho muito carinho, né? Pode vir aqui pertinho de mim, não tem problema não. O marido me conhece, né? Uma pessoa a qual eu tenho muito carinho, né? A gente divide muitos conhecimentos, a gente divide muita parceria. É muito bom trabalhar com ela. É muito bom aprender com ela, né? Brigar faz parte, irmãos brigam, né? Não é assim? Tá? Então, vamos aí deixar com a Neia. Boa noite a todos. Que a doce paz do Mestre Jesus nos envolva a todos. Eu queria agradecer à espiritualidade que nos concede esse momento ímpar, né, aos nossos mentores. Queria agradecer também a presença de vocês nesse dia chuvoso. Dizer que eu me sinto honrada com vocês aqui hoje. Porque nesta casa, todos quando chegam já sabem quem é o palestrante, né? Então, queria agradecer vocês pela presença e, é lógico, contar com os ouvidos solidários. Apesar do que o meu amigo irmão mais velho ali falou, apesar de tudo isso, nós somos aprendentes de espiritismo. Estamos sempre aprendendo sobre a espiritualidade. E ela está sempre nos surpreendendo, né, amigo? Essa palestra ela já estava pronta, mas nas minhas orações,
me veio para colocar essa imagem pedindo pela paz. E assim que eu fui lá no Google, eu já encontrei a imagem, que é raro. Então eu coloquei, provavelmente a espiritualidade tem um motivo para isso. Então nós devemos vibrar paz para o nosso planeta. Nós sabemos que em alguns lugares está complicado a paz, está em guerra. Mas hoje não é essa vibração apenas por essa paz. É uma paz para que a gente tenha uma paz fraterna entre nós, uma paz no nosso lar. Então a gente tem que vibrar para que essa paz tanto seja no planeta inteiro, mas que também essa paz ela esteja dentro de nós. Aquela paz que Jesus nos prometeu quando ele disse: deixo-vos a minha paz. A minha paz eu vos dou. Então, esta vibração de hoje é sobre essa paz. Dito isso, passo para a segunda parte, que ainda não é o tema de hoje, mas eu achei necessário que a gente falasse disto antes de começar o tema. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, item 5, o Espírito da Verdade, que poucas vezes falou no Evangelho, ele nos chama. E ele diz: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Quando eu leio isso, eu fico pensando no seguinte, né? Amar nos parece algo fácil? Não. E aí, quando ele fala espírita, ele fala: cristãos, vem aqui, ó. Eu sei que você trabalha numa casa espírita, eu sei que você cuida da sua vida espiritual, eu sei que você lê o Evangelho, eu sei que você faz o Evangelho no lar, eu sei de tudo isso. Mas o Espírito da Verdade, ele veio e disse o seguinte: espírita, amai-vos. Ele achou necessário dizer isso a nós. Por quê? Porque provavelmente... Está funcionando? Que eu não estou... Porque provavelmente ele sabia que nós teríamos dificuldades de nos amar. Então a primeira coisa que nós espíritas devemos fazer é nos amar. E aí nós temos dificuldade de estar dentro de uma casa espírita e amar todos aqueles que frequentam. E o Espírito da Verdade já sabia disso e eu estou me incluindo, tá? E então ele pediu para a gente amar. E a segunda coisa, ele pediu para a gente nos instruir. Estudar, pesquisar, procurar, vivenciar. Isso significa instruir. E o importante disso é que, quando eu não tenho instrução, o que acontece comigo? Eu falo: eu te amo do meu jeito. Já amaram do seu jeito? Mas quando você procura instrução, você começa a amar como Jesus mandou. Jesus mandou a gente amar como Ele ama. Então é necessário amar, mas também é necessário nós nos instruirmos, aprendermos, procurar ter conhecimento, melhorar a cada dia, vivenciar a espiritualidade, porque uma coisa é a teoria, outra coisa é eu viver a espiritualidade. E essa casa tem me trago muito isso, de viver a espiritualidade. Então não é só instrução. Dito isto, vamos então ao tema que eu escolhi para a gente falar hoje, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espíritos, e a gente vai falar apenas de alguns itens, onde ele diz assim, ó: mistérios ocultos aos sábios e prudentes. E quando eu chego aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, e eu começo a ver esse tema, eu começo a me perguntar o seguinte: é possível? O tema já me traz uma indagação. Como que eu vou ocultar mistérios de alguém que é sábio e de alguém que é prudente? Por que você ocultar alguma coisa de pessoas não tão sábias, não tão prudentes? Me parece ser mais fácil. Mas como ocultar? Então, o próprio tema já faz com que a gente comece a pensar sobre isso. O que está acontecendo? Como que eu vou esconder algo de alguém sábio e prudente?
Mas o que seria uma pessoa sábia? Significado de sábio. Vê se vocês se encontram nesse significado. Uma pessoa sábia, pessoa que possui muito conhecimento. E aí eu destaquei o muito. Então nós temos conhecimento, precisa saber se é muito. Depois de ter todo esse conhecimento, essa pessoa age ou fala em conformidade com a razão e a moral dele. Então ele adquire todo esse conhecimento e ele começa a agir de acordo com os seus conhecimentos. É aí que vem a sabedoria. Ele também é uma pessoa equilibrada. Então a pessoa sábia, ela tem equilíbrio, porque ela sabe que o desequilíbrio provoca inúmeras coisas. Uma pessoa sábia, ele é sensato e ele é doutrinado. Se encontraram? São sábios? Então, como que eu vou esconder algo dessa pessoa? Mas, além de sábio, ele também é prudente. E o que é ser prudente? Tem o hábito de se precaver. Então, olha só, vai chover. O que seria se precaver? Trazer o guarda-chuva. Olha, então, olha, aquela rua ali, ó, não tem, está sem iluminação. Você anda um pouquinho mais, mas não corre risco. Isso é uma pessoa prudente, ó. Tem o hábito de se precaver, que se prepara de maneira antecipada. Não é uma pessoa brasileira que deixa tudo para a última hora e fala, no final tudo dá certo. Não é disso que está falando. Está falando de uma pessoa prudente. Sujeito prudente está sempre preparado para as dificuldades. Aí você é espírita, está no planeta de provas e expiações, mas você não está preparado para a dificuldade, para ser provado, para nada disso. Você é prudente? Prudente se esquiva do perigo, é cauteloso e é ajuizado. Não é que ele tem juízo, ele usa o juízo. São coisas diferentes. E aí eu me pergunto sobre o tema do item de hoje. Como ocultar mistério dos sábios e dos prudentes? É possível? Não seria bem mais fácil a gente ocultar de uma pessoa, até tem conhecimento, mas não usa com sabedoria, não é prudente? Aquela pessoa que diz assim, ó, deixa a vida me levar. E aí a vida leva. Será que é a vida? E aí no Evangelho Codificador, ele cita Mateus 11, 25, onde quem fala isso é o nosso Mestre Jesus. Ele vai dizer, ó, graça dou a ti, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e prudentes, e as revelaste aos simples e pequenininhos. Pequeninos, desculpa. Foi Jesus que falou isso. Foi ele que deu graça ao Pai. Mas o que a gente poderia dizer que ele escondeu? E aí, olha só, o codificador, no item 8, ele vai dizer o seguinte: pode parecer estranho que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e pequeninos, que são os pobres de espírito, ocultando-as aos sábios e prudentes, mais aptos, aparentemente, a compreendê-los. E aí eu pergunto, parece estranho para vocês? Essas coisas tenham sido reveladas aos pequeninos, aos simples, e não aos sábios e prudentes? Mas ele vai continuar nos explicando, ele vai dizer, olha, no texto, quem são os simples e pequeninos? São os humildes. Eu não perguntaria a nós se nós somos humildes, eu perguntaria quanto tem de humildade em nós. Quanto tem de humildade em nós? E quem são os humildes? São os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores a toda a gente. Somos criatura de Deus, somos irmãos, criados pelo mesmo Deus. Aquele que reconhece, ó Pai, eu sei que tu tudo podes, Davi. Isto é
se humilhar. É entender que tudo é por Ele. Que Ele está no comando. E não é fácil não, tá? Não pensa que é fácil aceitar os desígnios de Deus. Não é. E quem são os sábios e prudentes? São aqueles que são orgulhosos. E aí eu pergunto, quanto tem de orgulho em nós? Quanto ainda temos de orgulho? E o que é ser orgulhoso? Envadecidos de seu saber mundano. Meus queridos, não há problema nenhum em ser sábio, em ser prudente, em adquirir conhecimento. Muito pelo contrário, o Espírito da Verdade pediu para que a gente nos instruísse. Não tem problema nisso. O problema é o que aqui? É a vaidade. É achar que porque você tem conhecimento, você se torna superior. Porque você é prudente, o outro não é. Você é superior a ele. Você não tem que passar por nada. Sabe aquela coisa, sabe de com quem você está falando? Mestre. É disso que a espiritualidade está nos falando. Então, o orgulhoso é esse, ó, ele fica vaidoso do seu saber. Os quais se julgam prudentes porque negam e tratam Deus de igual para igual, quando não se recusam a admiti-lo. Então, o egoísta é aquela pessoa que ele não aceita Deus como o seu Deus. Então, Deus tem que fazer a vontade dele. E quantas vezes nós pedimos que Deus faça algo para nós que tenha a ver com o nosso ego e não com a vontade dele. Eu não estou aqui para criticar, estou aqui para a gente começar a perceber quem somos nós ainda. Porque a evolução é um fato, ela vai acontecer, é lei de Deus. Mas quanto ainda tem em nós de egoísmo? E aí eu abro um parênteses para a gente falar sobre essas duas coisas, a humildade e o orgulho. Olha só, e aí eu continuo falando, todas que estão aqui, ó, está escrito aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje não tem outro livro, é só esse mesmo. Ele diz assim, ó, em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus. Quer se aproximar de Deus? Temos que ter humildade. Mas não é qualquer humildade, ela tem que ser virtude. O que é virtude? Primeiro eu adquiro o conhecimento que ela é necessário. Depois eu coloco em prática. Depois ela vira um hábito. E quando ela vira um hábito meu, ela é uma virtude do meu espírito, que nunca mais eu vou perder. Então a gente não está falando de qualquer coisa. A gente não está falando que é fácil. Dizendo que quando eu adquiro virtude, isto me aproxima de Deus. E o orgulho? O orgulho entre os vícios, aí já é um vício. O orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. E isso por uma razão muito natural, a de ser a humanidade, um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. E aí eu vou falar de mim. Apesar dos 20 anos, várias vezes eu me revoltei contra Deus nesta existência. Várias vezes aconteceram coisas que para estar de pé hoje, ele enviou amigos da espiritualidade, mentores, para me trazer de volta. Porque o meu egoísmo não aceitava certas perdas. E aí eu estou falando de mim. Então o orgulho realmente separa a gente de Deus. E aí chega alguém lá todo intuído, você com orgulho ferido, e fala, não, mais isso, mais aquilo, Deus te ama, ele fez isso bom, isso bom, isso bom. É hora de você aprender isso, eu não quero aprender nada. E aí o orgulho faz com que? Com que a gente não aprenda. E aí a gente fica distante de Deus? Lógico que fica. E é tão óbvio, mas às vezes a gente precisa sentar aqui nesta casa e pensar sobre isso. E ele fala, ó, mais vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre no espírito, conforme entende o mundo, a pobreza que esse mundo entende, e rico em qualidades morais. E eu amo essa citação,
Eu amo, porque quando eu leio, eu fico ababacada com a espiritualidade, sabe? Você lê e fala, nossa, faz tanto sentido. Então, olha só, Emmanuel Chico vai psicografar no Jornal Espírita Nova Luz, em julho de 2000. Ele vai dizer assim, ó, a humildade não está na pobreza, não está na indigência, na penúria, na necessidade, na nudez e nem na fome. É essa humildade que a gente está falando aqui. Imagina uma pessoa na fome, sem comer. Isso não é humildade. Não significa, às vezes a gente fala assim, fulano é tão humilde, mora numa casa tão simples. Não é disso que está falando aqui. E aí Emmanuel continua dizendo para nós o que é a humildade. A humildade é estar na pessoa que, tendo o direito de reclamar, de julgar, reprovar e tomar qualquer atitude compreensível no brio pessoal, apenas abençoa. Eu vou repetir porque é muito lindo. A humildade está na pessoa que, tendo o direito de reclamar, julgar, reprovar e tomar qualquer atitude compreensível no brio pessoal, apenas abençoa. Conhece alguém que já fez isso? Nosso modelo e guia, Jesus, estava sendo crucificado. Estava todo mundo em volta e ele olhou e falou, Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Ele é nosso modelo, nosso exemplo e nosso guia. É fácil? Não, não é fácil. Como não reclamar? A caneta de provas e expiações parece que dá um passo para frente, 2 para trás. Mas o que a gente fala é assim, ó, se eu reclamo 10 por dia, eu vou me policiar e começar a reclamar apenas 5. E à noite eu vou agradecer, porque foi só 5. Já foi um crescimento. E amanhã acontece alguma coisa, os nossos irmãos contrários, e você vai reclamar 7, mas agradece, ainda não foi 10. É disso que a gente está falando. Ninguém está dizendo que é fácil não reclamar. E julgar? Eu ainda tenho a capacidade, de, além de julgar, eu transformo todo o que está acontecendo a meu favor, de acordo com o meu ego, e todo mundo acha que eu estou certa ainda. Fala, né, é bem isso mesmo. Porque se você é inteligente, você consegue mudar as coisas a seu favor. Aí você começa a falar, e aí a pouco, dependendo do amigo que você se junta, até a pouco está você e ele numa vibração lá embaixo. Mas eu tenho um amigo chato. Eu começo a reclamar, e eu falo, e ele fala assim, entendo. Aí eu já sei que tá. Deu. Vocês têm esse amigo? A gente tem, né? Por isso que eu quase nem falo com ele, prefiro procurar outros. É mentira, eu procuro muito. Entenderam? E por que a gente não pode julgar? Porque está escrito assim, ó, quem pode julgar é Deus. Porque a gente conhece uma versão. E aí fala assim, ó, Kardec vai dizer que ele pode julgar porque ele julga a intenção. Qual era a intenção que a pessoa tinha quando ela fez aquilo? Deus julga a intenção. Você não sabe a intenção, você não conhece o coração, você não conhece o outro lado da história, você não sabe o que ele estava sentindo. O que a gente tem que fazer? Não julgar. Mas que hoje seja o dia que todos nós começamos a diminuir isso em nós. Para que a gente possa diminuir o egoísmo e aumentar a nossa humildade. Tudo bem? Olha só, o orgulho vos induz a julgardes mais do que sois. Sabe aquela coisa? Que você fala assim, ó, com quem você pensa que está falando? Não acredito que falaram isso comigo. E na casa espírita? Não me deram o devido respeito. Me ignoraram. E aí a gente se melindra. O que é isso? Orgulho. É o nosso orgulho ferido. Porque nós nos julgamos muito mais do que nós somos. Então, como assim eu vou ficar no último banco? E aí, eu gosto de me citar, porque não é porque a gente está aqui na frente que a gente está mais evoluído que ninguém. Essa é só uma oportunidade que a espiritualidade me dá de melhorar. Primeira vez que eu vi numa palestra, eu sentei lá atrás. Eu via todo mundo chegando e sentado na frente.
E comigo eu pensava, será que eu tenho algum problema? Será que falaram alguma coisa de mim para alguém? Por que todo mundo está sentando lá na frente? E eu já comecei a olhar para todo mundo para saber quem tinha falado de mim. Aí, né? Se você não presta atenção, o que acontece? E aí eu descobri que não, as pessoas só sentam na frente que é para ir no passo primeiro. Mas eu já tinha me melindrado. E é uma coisa simples que a gente precisa prestar o quê? Atenção. E daí se ninguém sentar perto de mim? Eu vim aqui por acaso para os outros sentar perto de mim? Ou eu vim escutar a espiritualidade falar comigo? Então a gente tem muito, mas muito que melhorar. Mas primeiro a gente precisa achar que isso é certo. E é isso que essa palestra vem fazer. É isso que o Evangelho vem nos ensinar. A colocar em prática os conhecimentos do Mestre Jesus. Não adianta ouvir falar e não praticar. Não acontece nada. Se a gente sair fazer uma pesquisa, tem que ser humilde. E aí, olha só, a gente precisa se libertar, porque esse é um peso. O orgulho faz realmente a gente achar que é melhor que o outro. Eu sou mais médium. Eu sou melhor, eu estudei mais. É isso que faz o orgulho. Então a gente tem que se libertar disso. E aí eu falo para você assim, como uma pessoa orgulhosa vai entender o que o Mestre Jesus veio fazer aqui? Amar a seu inimigo. Estou conseguindo amar nem os próximos, Senhor. Mas você está tentando? Entende isso? Então, assim, uma pessoa orgulhosa nunca vai entender essas coisas que Jesus nos ensinou. Não vai. Não vai entender por quê. Porque o orgulho não deixa. Inimigo é inimigo. Gente, tem gente hoje jogando míssil nos outros. Dá para acreditar depois de 2000 anos com os ensinamentos de Jesus? E o que é? É orgulho. Falta de simplicidade. Eu não sei, mas eu acho que nós que estamos sentados aqui não dá para compreender aqui dentro. Como que alguém faz isso? É inimaginável. E por quê? Por causa do orgulho. Agora você imagina uma pessoa com esse orgulho todo, sem nenhuma humildade, entender. Amai aos vossos inimigos. Somos todos iguais. Olha o que o codificador vai falar, ó. Vossos títulos e vossos nomes em nada a modificam. Ficam no túmulo. Você não leva nada disso para o mundo espiritual. E aí ele fala, não são eles que dão a felicidade prometida aos eleitos. A caridade e a humildade são os seus títulos de nobreza. Vocês acham que uma pessoa que não é humilde vai fazer caridade? Só se for para colocar lá na internet, né? Mas ainda é caridade, viu, gente? Mesmo aquela que tira 1000 fotos ainda é alguma coisa. Ajudou alguém. Pior mesmo é não fazer nenhuma. Porque daí ele vai sentir no coração que foi bom, quem sabe ele aprende. Aí ele encontra, né? Ele paga a cesta, aí ele encontra um espírita que entrega a cesta. E aí conta para ele, aí começa a dividir esse conhecimento. E daí a pouco ele está fazendo sem precisar postar. O importante é começar. E principalmente não julgar. Tudo bem? E aí, olha só. Como que essa pessoa, com esse total orgulho de achar que ele é mais do que o outro, que ele se iguala até a Deus, como que essa pessoa vai entender coisas simples? Simples, pessoal. Como a água fluidificada. Como que vai entender isso? Porque para mim é simples, não é? Uma pessoa orgulhosa vai olhar e vai dizer assim, olha, é só água. E eu vou achar fantástico, maravilhoso, quando você fica sabendo tudo que uma água fluidificada pode fazer, o que tem ali. Às vezes tem medicações que nem existe ainda, que nem foi ainda materializada. Então eu olho para a água fluidificada e acho fantástico. Nossa, a espiritualidade é. E fico admirada com isso. Mas aí passa o tempo que a gente está na casa espírita, a gente começa a tomar como se não fosse nada, né? Lá, tu bebeu água? Bebi. Então a gente também tem que relembrar o que é uma água fluidificada. O que ela pode fazer, revigorar. Ela pode te dar vigor. Então assim, e aí você chega aqui, mas isso aqui não foi revelado aos sábios e prudentes, aos orgulhosos. Eles não vão conseguir entender isso. A água fluidificada é estas coisas
que foram ocultadas. E aí, olha só, como uma pessoa egóica vai entender um passe espiritual? Ele vai pensar, por que eu estou sentado aqui? Quem é essa pessoa para colocar as mãos sobre a minha cabeça? Ou então, se ela for dar o passe, tem que agradecer que eu estou aqui dando o passe. Não é? Então, assim, são essas coisas que são reveladas aos simples, aos humildes. O poder que tem o passe. A gente pode pedir para o Vanderlei fazer uma palestra só falando disso. 1 hora no mínimo. Então, mas é simples? É simples. Você chega lá, senta, alguém vem, bebe a água fluidificada e sai. Essas coisas são simples, mas espiritualmente, como que essa pessoa vai entender o poder da prece? A prece, gente, imagina, a gente consegue se comunicar com a espiritualidade através da prece. Ele fala, pedir, pedir, dá-se-vos-á. Se me invocare, eu escutarei e te responderei. Bíblia. Isso é prece. Agora fala para uma pessoa materialista. Ah, eu fiz e não sei o que, e você conta, um milagre. Ele fala, foi só pensamento positivo. É ou não é? Ele não consegue entender. E aí, olha só, o codificador continua nos dizendo, o poder de Deus se manifesta nas pequeninas coisas, como nas maiores. Então, uma pessoa que não é humilde, ela consegue ver que essa pequenina coisa manifesta os maiores poderes de Deus. E é disso que a gente está falando hoje. Por isso, a gente tem que, a todo momento, diminuir o nosso egoísmo e aumentar a nossa humildade. E é sem a gente sofrer, que eu não consigo sim, um pouquinho cada vez. Afinal de contas, quantas reencarnações ainda teremos? Mas a gente tem que começar. Isso que é o importante. E olha só, divinas concessões aos humildes, eles vão ter os segredos do céu. Aos sábios e prudentes, os segredos da terra. Então, eles entendem, sim, de ciência, tecnologia, filosofia. Eles têm conhecimento, mas eles não conseguem ainda chegar aos segredos do céu. E o que o Espírito da Verdade falou é para a gente instruir, para a gente ter os dois. E aí o codificador fala, está bem pequeno aqui, mas ele fala assim, ó, Deus não põe a luz sobre o alqueire. Esses conhecimentos aqui, ó, segredos do céu, não estão escondidos, não. Água fluidificada está escondida? O passe está escondido? Não. Mas por que eles não conseguem ver? Porque o orgulho, ó, é a catarata que lhes tolda a visão. O orgulho não deixa eles enxergarem. E aí, lendo o item do Evangelho segundo o Espiritismo, o codificador fala assim, ó, dos egóicos. Certos incrédulos se admiram de que os espíritos se esforcem tão pouco para os convencer. Fala assim, olha, os espíritos existem. Olha, fala, então me dá o número da loteria. Se o espírito existe mesmo, dá o número da loteria. E eu acredito. Como se Deus tivesse que fazer o favor de se mostrar a eles. Continuando, eles também, Deus, olha só como é, a pessoa se sentir, né? Deus deveria ficar muito feliz de me conduzir a Ele, provando-lhe a sua existência. Então a pessoa acha que é Deus que tem que provar e ser feliz ainda, porque, oh, maravilha, agora você veio para Deus. Agora você acredita em mim, te dei o número da... Eu estou lendo o Evangelho, tá, gente? Se quiserdes me convencer, olha o pensamento. É necessário que faça isto ou aquilo. Neste momento, não naquele, porque é esse que me convém. Quer me convencer que Deus existe? Aí você fala, Deus existe. Deus existe? Olha para o mundo. Olha aí, guerra, um monte de gente passando fome. Onde que está Deus? Que Deus, que amor é esse que não olha para o planeta? É Deus mesmo? Esquece de olhar. Crianças nascendo. Nascimento de uma criança, eu acho que é muito divino. Esquece de olhar esse momento aqui, ó, que mesmo com chuva nós estamos aqui.
Esquece de olhar para essa casa. Eu cheguei aqui tem 1 ano e pouco. O tanto que essa casa já evoluiu, e eu evoluí junto com essa casa. Quando eu e meus amigos que estão aqui, quando nós começamos aquele curso, lembra? Né? O tanto que já mudou, quantas pessoas novas chegaram, quantas pessoas foram ajudadas. Mas prefere olhar, porque o bem é silencioso. O bem não aparece no Jornal Nacional. Vocês podem ter certeza. Mas ele está aí. Ele existe. E nós fazemos parte disso. Eu costumo dizer para o meu amigo ali que o bem está vencendo. Quando a coisa fica muito ruim para o nosso lado, eu falo, olha, o bem está vencendo. E a gente tem que ter essa consciência, queridos, o bem está vencendo. Quem está no comando é Jesus. E ele nunca falhou. Por que ele vai falhar agora com o nosso planeta? Entenderam? O problema é que a gente tem pressa. Não é? A gente tem muita pressa. Deus não tem pressa. Ele não deixa de operar constantemente. Deus não está com pressa e ele continua operando, ele continua trabalhando. Eu gostei muito porque você fala, será que alguém pensa que Deus tem pressa? Um dos atributos de Deus é a perfeição. Ele é perfeito. Pode alguém perfeito estar com pressa? Significa que você está atrasado, que não saiu direito do jeito que você imaginou. Pressa é coisa de espírito pouco evoluído. Tipo nós. Deus não tem pressa. Então, quando ele está lá falando, eu não acredito que Deus existe. Se ele quiser, ele vai ter que me dar o número. Deus não tem pressa. Está tudo indo certinho, segundo ele. E ele continua trabalhando, mesmo quando nós não vemos. Quando nós nos revoltamos com Deus, nós nos revoltamos, ele fica lá, continua trabalhando. Sem pressa. Porque ele sabe que vai chegar a hora que nós vamos chegar novamente à consciência e à humildade. E olha só. Aí, no item 10, ele faz uma pergunta para nós. E aí eu pergunto para vocês. Deus, dizer-se-á, não poderia tocá-los pessoalmente por meio de prodígios evidentes perante os quais o mais incrédulo teria que curvar-se? Deus podia fazer isso? Deus poderia fazer? É o número da telecena que você quer? Toma. É o número que você quer? Toma. E aí ele fala, nossa, isso é milagre mesmo. Deus poderia fazer? Como diz Davi, eu sei que tudo pode. E Jesus, quando veio aqui, ele fez isso aqui, ó. Prodígios evidentes. Jesus fez. Jesus chegou em Jerusalém. Aí tinha um mendigo que ele era cego de nascença. Naquela época, quem era especial virava mendigo. Os pais não cuidavam. Então ele ficava ali pedindo esmola. E aí perguntava a Jesus por que ele é cego. Os pais pecaram, ele pecou, Jesus falou, nenhum dos dois pecou. Aí Jesus chegou perto dele, cuspiu no chão, fez ali uma laminha, passou no olho dele e falou, olha, vai na piscina de Siloé e se lava. Ele foi lá na piscina, lavou e começou a enxergar. E aí todo mundo, desde que ele nasceu, sabia que ele é cego. Aí eu pergunto para você, isso não é um prodígio? Isso não é um milagre? Sabe o que eles fizeram? Chegou perto dele e perguntou, o que aconteceu? E ele contou a mesma história. O homem chamado Jesus, cuspiu no chão, passou no meu olho, mandou me lavar. E aí eu comecei a enxergar. Aí chegava outro e falava assim, como é que foi? O que aconteceu? Por que você está enxergando? Ele falava, o homem chamado Jesus. E sabe o que eles fizeram? Era sábado. Eles não olharam para o prodígio. Eles olharam que era sábado. E a lei proibia trabalho, fazer qualquer coisa no sábado. E os egoístas eram sábios e prudentes, doutores da lei. Eles conheciam as leis e os profetas. Todas as profecias e todas as leis que existiam, eles conheciam. Eles falaram, esse cara aí não é o Messias, não. Você acha que fosse Messias, não ia cumprir a lei? Guardar o sábado? Então, mesmo que você faça tudo isso aqui, ó, vocês acham que ele acreditaria?
Ele ia ganhar, mas eu não ganhei sozinha, várias pessoas ganham na loteria. Foi só uma coincidência. Ou não? É isso que eles iam dizer. Por quê? Porque o orgulho não deixa. E aí, o codificador fala, olha, seria preciso, pois, curar primeiro a causa do mal. Qual era a causa do mal? O orgulho. Então, primeiro tem que diminuir o orgulho. Não adianta fazer milagres para pessoas, fazer prodígios, maravilhas, quando nós estamos no nosso momento de orgulho, de não aceitação. Aconteceu isso e isso, mas a espiritualidade estava lá, te sustentou, você passou por esse sofrimento com dignidade. Você vê isso? Não. Você só vê que não aconteceu o que você queria. Nós ainda somos assim, infelizmente. O orgulho é a venda que lhe tapa os olhos. Essa parte eu coloquei em amarelo. Porque essa aqui, gente, desculpa, mas é um puxão de orelha todo nosso. E eu estou lendo o Evangelho, tá? Está no Evangelho. Ele fala assim, ó, Deus e os espíritos que são os agentes da sua vontade, então a espiritualidade que trabalha para Deus, não se submetem às suas exigências. Sabe aquela nossa exigência? Se não for merecimento, se não for para o nosso crescimento, se não for para a evolução, Deus não se submete. E a gente fica assim, ó, se acontecer isso, eu vou lá na casa espírita. Se acontecer isso, eu dou tanta cesta básica. Se acontecer aquilo, Deus não se submete. Principalmente se a nossa vontade for egóica, for algo para o nosso egoísmo. Deus emprega os meios que lhe convém, segundo os indivíduos. Não é a incredulidade que lhe há de prescrever o que deve fazer ou o que lhe vai dizer. E aí eu queria chamar a atenção aqui, ó. Os meios que Deus utiliza é segundo os indivíduos. Não dá para Deus me tratar como trata o Marcos, porque nós somos diferentes. Não dá. Mas ao mesmo tempo é um cuidado tão maravilhoso. Deus me trata individualmente, sabe por quê? Porque Ele me conhece. E Ele fala, antes que tu fostes gerados, eu já te conhecia. Então Ele me trata individual. E não segundo a minha vontade, mas aquilo que eu mereço, aquilo que eu preciso. Aquilo que me faz crescer, é isso que Ele faz. E Ele não tem pressa. Deus não quer abrir-lhe os olhos à força. Deus não quer que a gente enxergue, olha, está aqui, água frutificada, vem aqui, você vai ver a força. Não, olha só, pois que eles gostam de ter fechados. Se você não quer enxergar, se você quer ficar com seu egoísmo, se você gosta disso, Deus não tem pressa. É estranho isso, né? Olha só, Deus nos deu o livre-arbítrio e Ele respeita isto. E eu lembro que quando eu cheguei nessa casa, eu fiquei admirada que Ele respeita meu livre-arbítrio até depois de eu desencarnar. Eu achava que era só aqui encarnado. Depois, a gente tinha que... Não. E são coisas simples que você fala, você pode escolher. Deus respeita seu livre-arbítrio. Mas como diz meu amigo, desde que não seja para prejudicar os do bem. Que daí, né, olha aí. Aí não, aí você ultrapassou os limites. Entenderam? Então, assim, Deus respeita o nosso livre-arbítrio. E se a pessoa não quer aceitar, fazer o quê? E aí a gente tem aquele filho que a gente fala, e ele, imagina, um dia chovendo, vou lá no centro espírita, para que perder tempo? Quem vai falar Anéia? Deus me livre. Não tem. Só que a gente, às vezes, não quer respeitar o livre-arbítrio dos filhos. E, às vezes, é decepcionante. Às vezes, a gente tem aquele irmão que você sabe que precisa passar na apometria. Ele fala, eu não vou. E você tentando ajudar. E o livre-arbítrio, meu querido? Deus respeita. Então, a gente tem pressa. Deus não. E eu acho lindo essa parte que eu penso que todos vocês conhecem. Ele fala assim, ó. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz,
abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele ceará comigo. E aí, o que me chama a atenção? Ele fala, eu bato na porta. E aí hoje ele está batendo. Seja humilde, faça caridade, se policie, cuide de você. Está batendo na porta. A espiritualidade está sempre lá, batendo na nossa porta. Se cuide, se ame, ame ao próximo, seja humilde, presta atenção, olha para as coisas espirituais. Está lá batendo. Ou não bateu hoje na sua porta? E aí ele fala assim, ó, se alguém ouvir a minha voz. Quantas vezes os nossos mentores estão lá? E ele fala, se alguém ouvir a minha voz. E às vezes nós ouvimos a voz, nós temos a intuição. Mas você foi intuído. O que você fez com o que você escutou? Porque além de ouvir, olha o que ele disse. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, é preciso ação. Então pensa, você está lá, você está ouvindo, está batendo, mas você não abriu a porta. É preciso que você escute e tome uma atitude. Você precisa abrir a porta. E essa porta, meus queridos, só abre por dentro. É eu que abro a minha porta para que o Espírito entre. Para que a espiritualidade fale comigo. Eu preciso abrir, ela só abre por dentro. Mas o mestre não para de bater. Lembra que ele não tem pressa? Mas depende que eu escute. E depois que eu escute, depende que eu abra essa porta. E aí ele entrará. E ele fala, e eu cearei com ele e ele comigo. Imagina a paz que isso traz. E aí o Espiritismo fala assim, ó, vós sois templo do Espírito. Onde está Deus? Está dentro de mim. Se eu abrir a porta. Então eu acho muito lindo essa forma que ele coloca. Então, meus queridos, não se preocupe. Chegará a vez de todos. De todos. Ele fala que não vai perder nenhuma ovelha. Que a gente precisa saber quantos milênios, quantas reencarnações, né? Quanto sofrimento passaremos para aprender. Mas chegará a vez de todos. Por quê? Deus não abandona os filhos perdidos, pois sabe que cedo ou tarde seus olhos se abrirão, mas quer que o façam de vontade própria. Deus não quer forçar ninguém. Nós mulheres entendemos bem disso, né? Sabe quando você faz aniversário? Aí você quer o quê? Que seu marido chegue e te dê o presente. Aí você fala, você não me deu o presente. Ele fala, compra lá, depois eu pago. É a mesma coisa? Isso nós, imagina Deus. Deus não quer forçar ninguém. Ele quer que a gente chegue, ó, de braços abertos. E ele sabe que isso vai acontecer cedo ou tarde. Até porque cedo ou tarde é uma coisa de terceira dimensão, né, gente? Então ele sabe que isso vai acontecer. E ele quer que a gente faça de vontade própria. E olha, então, vencido pelos tormentos. É um tormento, gente. Vencido pelo sofrimento, pela incredulidade. Atirar-se-ão por si mesmo em seus braços. E como filho pródigo lhe pedirão perdão. Eu fico imaginando o tormento de você não saber que tem um Deus que cuida de você. De você não saber que tudo vai dar certo. De você não saber que você está sendo cuidado, amado. Como deve ser sofrível você viver sem um Deus, sem a espiritualidade. Deve ser muito difícil. Então a gente não tem que ficar tão apavorado, porque a coisa vai acontecer. Cedo ou tarde, todos voltarão para Deus. E aí seremos nós que diremos e agradeceremos ao Pai. Rendemos graças, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas do sábio e prudente e revelaste a nós, simples e pequeninos. Gratidão.
O aprendizado hoje foi maravilhoso, né? Então, vamos voltar para casa com o cabeção inchado. Temos muita coisa para refletirmos, pensarmos, analisarmos, porque o ensinamento de hoje foi maravilhoso. Como sempre é, né? Mas hoje foi uma lição bastante íntima, né? Que essa lição trata de cada um de nós. Cada um de nós ter consciência e, principalmente, paciência. Essa paciência é necessária, porque cada um de nós tem um tempo, né? Como Neia disse, Deus não tem pressa. Vamos passo a passo, bem calmamente. Parabéns, viu? Maravilhoso o seu trabalho. Então, aproveitando esse momento maravilhoso dessa reflexão, eu espero que todos cheguem em casa e façam uma reflexão, tá? 15 minutinhos, 20 minutinhos antes de se deitar. Para quando nós dormimos, os nossos corpo astral, nosso espírito for viajar, e aí ele tenha essa conexão com o mundo espiritual, tá? Então, aproveitando esse momento aí, vamos mais uma vez fechar os nossos olhos, nos interiorizar, respirando profundamente. E vamos fazer uma coisa que nós devemos fazer diariamente: ser gratos, agradecer. Todos nós, nesse momento, estamos respirando. Quantos de nós agradeceu pela oportunidade de estar respirando hoje? Essas coisas acontecem diariamente, involuntariamente, mas é uma dádiva de Deus. E nós não nos percebemos e não somos gratos por isso. Então, se às vezes acontecer alguma coisa que não nos agrade durante o dia, seja grato a si mesmo, porque é o momento da nossa reflexão. É o momento em que nós vamos fazer uma reflexão. Por que que isso aconteceu comigo? Né? Então, ser grato pela espiritualidade nos ter dado a oportunidade de fazermos essa reflexão. Então, nessa sintonia que agora estamos, vamos nos manter calmos. E agora vamos para a segunda parte dos trabalhos de hoje, que é o passe. Então, eu vou pedir a todos para continuarem calmos. E aí vamos ter a segunda parte dos nossos trabalhos.